Fala galerinha, estamos no ar com mais um programa do Motorgrid Podcast. Agradecimento especial para Reels, Croma Blindagens e Gran Brasil, nosso concessionário aí com Jaguar, Land Rover, Toyota, agora Mini, BMW, acho que eu já falei BMW, Hyundai, BYD, coisa pra caramba. E hoje estamos recebendo um cara que, pô, assunto que quando vem gente desse segmento, a gente gosta pra caramba, com um assunto que eu gosto muito, que é, antes de mais nada, carro, né? Preparação, performance, manutenção. É um assunto que acho que todo mundo está assistindo aqui gosta e o cara manja muito. Ricardo da Mandalá Performance. Acertei? Performance. Mandalá Motorsport. Pô, também errei de novo. Na apresentação do vídeo do Instagram e agora. Mandalá Motorsport. Seja bem-vindo, Ricardão. Tudo bem, Edu? Tudo Bem. jóia? Tudo Boa, a jóia. gente se conhece já há um tempinho já de posto de gasolina. Posto de gasolina. Um M que eu tinha comprado, que era de um cliente seu. Do Pedro, cara. Você desblindou esse carro, né, Eu cara? não, foi o cara que eu troquei na M4 CS, o cara da M4 CS vendeu para outro cara e esse cara desblindou. É, impressionante. Esse carro era um carro muito novo, mas era um carro blindado, né? O cara cuidava muito bem Eu desse só vendi carro. porque era blindado. Então, mas esse carro era fantástico, cara. Era muito legal. Esse carro, inclusive, tinha um pacote legal, cara, de Akrapovic com uma parte da Active que a gente tinha na época. É isso aí. Aí o cara vendeu a Krapovic. Não, eu coloquei a Krapovic. Você tirou a Akrapovic, lembra? Não, eu coloquei. Você colocou depois, né? É, alguém tirou, Alguém eu fui tirou e comprei depois outro. você colocou, você comprou mais um, é verdade. Aí eu comprei o Full. E hoje é um escapamento difícil, é um escapamento hoje que está sold out. Muito a Krapovic vai saindo, né, de E a linha de Krapovic, fabricação. com todo respeito, até o pessoal é pretendente amigo nosso. Na minha opinião, tá muito ruim o barulho hoje em dia, cara. Então, mas Eles estão respeitando muito a emissão de poluente, mas o cara que quer botar escape não quer respeitar nada. você sabe uma coisa que eu acho, cara? Uma grande maioria, eu instalei muito a Krapovic, tá? Muito, muito, muito mesmo. Mas uma grande maioria dos Akrapovics não tem o melhor áudio, não tem o melhor som, Mas é mais performance, visceral. né? Tem uma parte de performance, leveza, né? Você tem homologação de fábrica neles, né? Que é uma coisa que é inegável. Você tem ganho de performance, que é inegável, porque é colocado em dyno. Mais uns 80% não tem um som mais bonito. Você tem outros escapamentos que são mais bonitos em termos de áudio. Isso é indiscutível. É, porque se você for falar de som, se a montadora quisesse, ela faria o mais bonito que existe. Sem sombra de dúvida. Mas Mas não ela pode. tem restrições, né? Elas têm restrições ambientais e tem uma série de restrições em termos de engenharia que complica ela a fazer o som que o aftermarket não tem. Ele não tem essas restrições. Tanto é fato que a Krapovic ela acabou vem de um piloto de moto, né? Não era um qualquer, e a maioria dos escapamentos são desenvolvidos em um circuito de racing, né? Em um ambiente de racing, né? Então é inegável que acaba sendo um produto que é muito bom. Eu acho que nesse sentido é muito bom. Você acha que a Krapovic já está mais respeitando as emissões de poluentes por estar homologada por algumas marcas, ou preocupada com performance, ou ela está fazendo, me fala, já que a gente não pode fazer um negócio cano reto, um barulho mais assim, então já vamos focar na performance. Você acha que é o... Ela não tem escolha. Se você parar para pensar, se a gente for falar friamente, não tem um carro de corrida com catalisador e DPF. Não existe isso na face da Terra. Mas ele tem que colocar isso na rua. Então, assim, como é que ele vai homologar dentro de Porsche, dentro de BMW que hoje está? Né? Não tem como. É obrigatório. Não é uma escolha da Krapovic. Ela perdeu a liberdade. Assim como outros fabricantes perderam a liberdade, que dentro de um mundo, tipo, pulando para outra área, tipo Singer, cara, que é um Porsche novo, que é usado, que o cara pode ter a liberdade que quiser, cara, porque é um carro da década de 60, da década de 80, né? As 964. Sim. Que a Porsche nova não consegue fazer isso, de jeito algum. Não tem como uma Porsche moderna tirar uma série de trancas ambientais e de segurança. Inclusive, a parte de segurança aumenta demais o peso dos carros. Sim. Então é injusto, às vezes, falar, pô, o carro está aumentando demais o peso. Na verdade, você tem todo um por trás de leis que te obrigam a fazer isso, né? Ele não tem muito como escolher. A fábrica fica num ambiente bem complicado. O que algumas outras fábricas não têm, né? Depende da quantidade que se fabrica por ano. Então, você pega marcas específicas, até mesmo como Koenigsegg, que tem uma quantidade limitada, tem uma certa liberdade perante uma Porsche que tem uma quantidade maior de produção anual. Isso aí. Tá? Não, Então, isso é mesmo. difícil você colocar a culpa na Krapovic. O que eu acho é que, principalmente quando se fala de sistema de exaustão, é um estudo, velocidade de gases e tudo mais, é um estudo bem mais complexo do que se imagina. Então, nem sempre o som que está te dando performance. Quando se fala do mundo de performance, tem algo a mais do que o som. Né? Eu não estou te dizendo que eu sacrificaria o som
somente pela performance, tá? Eu sou um do cara que sou mais Quarry do que qualquer outra coisa. Sem sombra de dúvida, mas em termos de escapamento hoje, quando se fala de um escapamento que é realmente uma joia, inclusive quando você pega ele na mão em termos de fabricação, hoje a Krapovic eu acho que é escapamento fora de série. Você pega o Inotec, por exemplo, é um escapamento que não tem o mesmo acabamento. Aqui bem a real, o Inotec não é um escapamento que faz muito barulho, mas é sorte. Ou uso, dependendo do seu uso ele vai trincar. Quantos Inotecs trincaram? Alguns. GT3 trincaram. Os que botaram mesmo trincaram. O meu não trincou, então talvez um dia seu carro vá para a mão, seu escapamento de alguém que vá trincar. Sabe que a minha M3 usa a Krapovic. Eu acho lindo o som dela com a Krapovic. Tem um amigo meu, Gustavinho, que a tem sua geração é? A minha é uma E92 V8. Puta, meu. Eu tenho uma E92 V8 preta manual com supercharger. Nossa, e é uma Krapovic, é um barulho que aceitava muito bem a Krapovic. Então e assim, você tá lá os seus 3.000 RPM 120, cara, na estrada, ele não tem ressonância. Não tem nenhum tipo de vibração, não tem nada que deixe... Isso não quer dizer que é baixo. Não quer dizer que é baixo. Quando você realmente dá fluxo nele, e quando você pega o supercharger e coloca, você acaba fazendo o quê? O fluxo, ele é aumentado, sem nenhuma obstrução, porque você não tem duas turbinas ali no meio do sistema de exaustão. Então, o sistema de exaustão é livre, né? Sim. Outro carro maravilhoso com a Krapovic, RS6, cara. A geração anterior tem um grande amigo que tem uma Krapovic Full que a gente instalou para ele, o Gustavinho. É fantástico, cara. É um dos sons mais bonitos que eu já vi com dois caracóis no meio do escape. Caramba. Eu acho que é RS6. É verdade. É inacreditável. E fica só o loguinho vermelhinho para forinha da ponteira. É lindo, é lindo. O som dele é maravilhoso. Na Turbo S hoje eu tenho um Klein, que eu acho um escapamento fantástico, cara. Para mim tá entre os melhores escapamentos. Tanto é fato que a Ruff sai de fábrica com Klein. Né? Não sou só eu que estou falando, acho que o velhinho da Ruff também deve estar certo. E é um escapamento que eu nunca tive problema técnico nenhum, e assim, todos, sem exceção, me deram performance. Pode colocar aí. A gente ia lá no absoluto do Brunão, que é inegável, né? Acho que é o único dinamômetro que não dá para falar nada, não é? Dinamômetro que tem... Não tem como negar que a potência que vem lá é real, não tem nada que é o Dino feliz, né? Sim. Então, todos os escapamentos que a gente colocou Klein e todos os escapamentos que a gente colocou a Krapovic são inegáveis o retorno de performance pra gente, cara. Pô, que legal, cara. Mas confesso que você tem razão. A gente fala muito isso em grupo. A gente tem os grupos de WhatsApp que todo mundo tem, né? Dos amigos, os amantes por carros, né? Então, realmente, a Krapovic, em alguns casos, deixa a desejar, mas você tem essa tranca que é inegável. Hoje, quase a maioria sai com 200 células. Você não tem mais como ter um escapamento com downpipe, que seria um cano reto, digamos assim, né, dentro da linha de exaustão. Você acaba tendo que ter alguns filtros que eles são obrigados a fornecer e não fornecem mais sem. Então, a gente, até em primeira mão aí, eu tô... O Motorgrid, pela primeira vez, está fechando a implementação de uma marca. E você conhece a Tube? Lógico, conheço. Fazer a escape original para São Ferrari. Italianos, eles são muito fortes para Ferrari antiga. Isso. Eu, inclusive, tô com uma 328, uma na oficina, que tá com Capristo, que também é uma subdivisão, mas a Tube conheço muito bem, cara. Muito bem. A Tube foi vendida para 3M faz uns 7, 8 anos. E o fundador da Tube acabou no competing e abriu outra fábrica de escape. O cara é um gênio, o cara E conversando com ele de escapamento, coisa assim e tal. Aí eu falando de GT3, um amigo nosso com uma STO, outro com uma Aventador. Aí ele falou, mas vocês querem performance ou barulho? Você está falando de 3 carros aspirados e tal. Eu falei, eu quero barulho. Bonito, né? Não barulho... Daí ele começou a explicar o desenho dele, aqueles 3D que vai andando a imagem assim. Falou, porque o fluxo de ar, aqui vai dar barulho, mas você vê o ar quente vai misturar com o ar frio, aí você vai perder potência, vai não sei o quê. Agora aqui, esse STO vai ficar um pouco mais alto que o original. A tonalidade vai ser a mesma, só que ele vai ter ganho de potência, porque nós vamos liberar aqui, o ar frio ali, não sei o quê, blá, blá. Então ele falou assim, tem 2 tipos de escape. Aí eu perguntei do GT3, ele falou, mas o GT3 vai... Ele falou, tem caso que até perde potência, dependendo do... Muitos casos que a gente vê. Então, mas fluxo de gases é um estudo complicado. E assim, você gerar o áudio perfeito não significa que você conseguiu gerar performance. É isso aí. Tá?
Então, você muitas vezes... Principalmente coletor. Principalmente coletor, porque coletor ainda tem um outro fator, né? Que o coletor de escape também tem, né? Não só o coletor de admissão, como o coletor de escape. O manter a temperatura é muito importante. Né? Muita gente acha que o coletor de escape não, mas quanto mais quente ele tiver, melhor é o fluxo que ele é gerado, tá? Para escapamento, no coletor, né? De escape. Então, eu acho que o escapamento, principalmente no Brasil, porque a gente tem um pouco de cadência de informação, não pela internet, cadência de informação da maioria. Todo mundo vai muito pelo espetáculo do foguinho, ao invés da performance. Puta, eu não gosto do foguinho, cara. A não ser que seja original. Então eu não sou muito fã também, mas eu sou old school, né? Eu já tô mais velho, então... A não ser que seja um aventador que você só trocou o escapamento e o carro faz sozinho. Então, ele normalmente faz sozinho porque você tem, na verdade, uma parte curta de escapamento com 10 cilindros ou 12 cilindros ali, né? Quando você está falando de um... E você vê que não é um negócio lambo, né? artificial. Você vê que é um fogo que sai junto com o barulho do motor. Ele não sai mantendo. Ele sai e volta. Sai e volta. Então, é um fluxo correto. Como se fosse uma dança com o barulho do motor. Exatamente. Você tirou o pé, trocou a marcha, você vê que na troca de marcha se tem fogo no escape, o que você tem no escape? Oi? Você tem combustível no escape para ter fogo no escape. Então, assim, quando você faz um fluxo cruzado de válvulas, você tem um pouco de combustível ainda em fase líquida para resfriamento das válvulas de escape, que hoje em dia não precisa mais. Porque desde que a gente inventou as válvulas com resfriamento de sódio, não há tanta necessidade desse fluxo cruzado. Então a gente aproveitava ainda, né? Tinha alguns carros que a gente cruzava os comandos para aproveitar esse combustível que deveria estar em forma líquida para gerar performance para o carro, para não resfriar mais a válvula de escape. Que isso também é uma coisa que as Alfas tinham lá atrás, né? As Alfas antigas já tinham resfriamento de sódio dentro da válvula. Então, assim, voltando para a parte de performance e a parte de escape, não necessariamente você tem um escape que tem um som perfeito, você tem performance. Isso, e não estou te dizendo que não tenha. Estou te dizendo que nem sempre você consegue ornar as duas coisas. E eu ainda acho que quando você mexe em algo relacionado com escapamento, você está procurando duas coisas, que é o que o engenheiro da Tube provavelmente te perguntou. Você quer performance ou você quer barulho? É isso aí. Então ele te pergunta isso antes, porque o design do escape vai ser diferenciado. Antigamente, na década de 90, tinha-se muito a ideia de que quanto maior fosse o diâmetro do escapamento, melhor era. E isso é fictício, né? Você pode ter reverberação, você pode ter redemoinho de ar dentro do escape, né, cara? Isso gera parede para fluxo de gases e andar teu carro para trás. Então, o que o cara da Tube te falou sobre GT3 andar para trás com muito escape, isso é verdade, só colocar no dinamômetro. Tem muito escape que você coloca, tem um som às vezes muito legal, porque o carro o carro tem um RPM muito alto, né? Então vai te dar som mesmo. É isso mesmo. E lá em cima todo santo ajuda, né? Só que às vezes você tá andando para trás. É isso aí. Ele até comentou que ele tinha pedido para colocar o carro no dinamômetro antes de trocar o escape, porque na geração 1.2 ele falou que o carro foi muito travado. Por DPF, principalmente na Europa. Tenho curiosidade. Ele falou, manteve a potência do 1.1, botou um monte de coisa do GT3 RS, o carro tem, e perdeu um pouco de torque. Ele falou, então eu acredito que esse carro, mesmo colocando um escape mais de barulho, você tem um ganho de potência. Provavelmente sim. É quase impossível você pegar uma GT3 de geração moderna, principalmente as europeias, eu não sei agora ponto 2, você já vem direto com DPF, mas tiveram algumas que não vieram para o Brasil. E colocaram 2 catalisadores a mais na então, ponto 2. É impossível você não ganhar potência colocando algo livre. É impossível. Mas eu acho que, digamos de novo, né? Você pode ter um som perfeito ganhando, sei lá, 5 X% e você ganha 20 com um estudo correto de escapamento. Então eu acho que, aí voltando para a Karpovic e para outras marcas que são sérias, que tem renome, que tá na competição, então eu acho o seguinte, você pega, como a Karpovic não pode ser boa, cara, ela tá em quase tudo quanto é competição. Tenho que falar. Você entende o que eu quero te dizer? Mas falar que o som dela é perfeito, não. Alguns carros, principalmente 992, eu não gosto do som dela em Karpovic, não gosto mesmo. Klein 992 dá de 1000 a 0 em termos de áudio. Eu acredito. Cara, conta pra gente, como é que nasceu a Mandalá Motorsport? Puta, cara. Vamos lá. Meu pai, né? Meu pai já, desde que eu nasci, praticamente é metido em carro. Meu pai veio da Itália pra cá com 27 anos, aí casou com minha mãe, etc. E meu pai trabalhava na Light, na Vapsa, trabalhava como engenheiro nessas áreas. E é engraçado porque ele fez oficina à noite, então ele trabalhava de dia e à noite, de madrugada, ele montava a oficina durante um ano para poder sair da outra empresa, enfim, então vem daí. Então, eu tô nisso desde os 8 anos de idade, cara. Desde muito pequeno eu tô metido com carro. E aí foi uma variação, porque meu pai mexia com carros, quando eu entrei, eu estava na faculdade ainda, depois terminei na faculdade, etc. Meu pai mexia com carros nacionais, né?
e a gente foi migrando para uma área de carro importado, trazer equipamento para fora, e foi uma coisa. Eu já tinha já meus 26, 28, 29 anos, e aí eu comecei a ir para fora e buscar muito equipamento, buscar conhecimento, era muito mais difícil informação, não é como hoje, tá? Antigamente você tinha ainda Autodata, que eram livros, cara, para você ter workshop de montagem e desmontagem de um carro. Então, vem daí, cara, vem de família e foi progredindo para uma área que é uma paixão. A área dos carros que a gente mexe hoje é por pura paixão. E qual foi o primeiro carro que você mexeu? Que você lembra? Você mesmo, cara, você pegou o cliente, colocou dentro da oficina e foi um negócio seu do zero. Você fala, cara, esse negócio foi meu desde o zero, esse carro. Cara, um Uno. Um Uno Mille Electronic. Se eu não me engano, foi isso. Puta, que legal, cara. Lá de trás. E qual carro você mais gosta de mexer? Putz, cara, eu sou BMZero, né, cara? Eu adoro BMW. Eu adoro BMW de coração. Sou um ferrarista de torcida, né? Sou de time Ferrari, mas BMW, e a razão é Porsche. Não tem jeito, né? A razão, a cabeça mostra que Porsche hoje é o melhor produto, mas eu sou um BMZero de coração, cara. A BMW evoluiu muito, né, cara, os últimos, vamos falar, 10 anos. Não, das F pra frente, os carros melhoraram muito, pararam de dar tanto problema como estava dando na Série E. Apesar de eu achar que o meu Série E não tá dando problema, mas também... Com você também? Então, você tá o dia inteiro da oficina, troca óleo a cada 6 meses, é impossível dar problema no carro você já desse. sabe o que tem de... Então, e sempre upgrade. exatamente. Tem sempre coisas que a gente viaja atrás, eu cada vez que viajo trago alguma peça, então, assim, o carro tá sempre bem mantido. Mas eu acho que F-Series, por exemplo, você pega, vamos falar de M3, cara, série F80 ali, cara, F82, F80 o carro é muito bom, cara. O facelift, cara, eu andei acho que 20 mil quilômetros de carro. Não, esse carro é maravilhoso. Aliás, nenhuma BMW das modernas, depois da geração E, nem luz de injeção acende com o cara. Não dá problema. Assim, e eu vou te falar, a gente prepara extensivamente esses carros. Esses carros com estágio 2, a gente tá falando de carro que se beiram 600 cavalos de roda, cara. Tem 578 cavalos de roda, cara, um carro desse, né? Com estágio 2, com turbina original, andando na pódio, nada. Os carros não dão nada. Tem mais de um andando, M2, M3, M4, que não dá nada. E aceitam, hein? Aceitam Desaforo, muito. Hein? Então, o problema maior do S55, que logo no começo começou a se mostrar, né? Que era o Throttle Crank Hub. Muitos tiveram esse problema. Então, hoje, de cara, quem vai fazer um projeto, normalmente já instala o Crank Hub. Isso é... E da original também, Crank Hub? Mais de um caso. Tiveram alguns casos, assim, no começo, cara. Mas, em geral, cara, o Crank Hub, ele, na verdade... Minha M4 CS ia dar. Oi? Minha M4 CS... Tiveram algumas que deram originais, mesmo lá fora, mesmo sem preparação. Nessa época não tinha nenhuma tranca na S1, não era essa questão. Não é como as Gs hoje que estão impossíveis, né? Só para Fento, só mandando para Finlândia que resolve, por enquanto. Mas tiveram algumas originais que deram problema sim, cara, mas era o uso extremo, né? Nem tô falando de uso de racing, era o uso mesmo muito launch control, então muito launch control acaba gerando muito tranco no virabrequim, muito tranco no virabrequim, acabou soltando a porca soltava a engrenagem do virabrequim, que aí tirava de sincronismo o comando e atropelava todas as válvulas, era PT no motor. E assim, o S55 é caro pra cacete. E teoricamente, pelo menos no Brasil, lá fora não, é uma briga boa com a montadora, né? Porque no Brasil o manual tá uma coisa, o Código do Consumidor diz outra, fala assim, ó, é um defeito oculto. Deu em 1000 no mundo. Defina defeito oculto. Então, não tem uma definição. Então. E por isso que é um negócio que cabe... A gente já viu. Não, a gente tem que pegar e brigar por isso. Porque é o seguinte, teve vários casos na América do Norte, teve vários casos na Europa, cara. Agora... A BMW costuma... A BMW acabou de sair uma notícia da BMW que ela estava dando, sim, algum retorno sobre o S55, tá? Em razão do Crank Hub. Ela admitiu agora. O problema é que se ela admitir isso na quantidade de carros que ela produziu, recall sobre isso é muito pesado, cara. Então, você para pensar, os que quebraram originalmente... Só de mão de obra, nem por peça, mão de obra. Nem vou te falar. Esquece peça, mão de obra já ferrou. Imagina chegar uma concessionária tem de carro. É um absurdo. Brasil já, imagina mundo. Mas, assim, a BMW ela tem os seus calcanhares de Aquiles, como... Assim, a Mercedes tem como
Como o Porsche também teve. A BMW Porsche teve demorou um MS, tempinho, cara. A bico BMW também, né? teve. A Mercedes no C63 tiveram os parafusos de cabeçote que davam problema. A minha M3 tem os problemas dos road bearings que acabam comendo lá, cara. Nem é tanto por falta de lubrificação. Se você para pensar, o motor, o S65 é um motor fantástico, ele é um motor praticamente de corrida. Então ele é um motor pequeno, ele é um motor curto. Para ser curto e para ter o rating que o carro tem, cara, você tem que ter um virabrequim pequeno, um virabrequim curto. O virabrequim curto significa que você não tem tanta área de lubrificação por um casquilho. Então você está pagando o preço de ter um motor fantástico de competição na tua mão. Que está na tua rua, tá na rua. O motor de competição exige A BMW, manutenção. exatamente. A BMW ela teve coragem de entregar isso para você. Então, assim, você já sabe quais são os problemas? Faça. Tem problemas dos bearings? Troca. Tem os problemas dos parafusos? Troca. Tem os problemas do crank hub, que nem é por um fator de competição, é um erro, porque a montagem do sincronismo do virabrequim é muito mais fácil quando você tem uma polia louca lá embaixo, né, na engrenagem. Então, na minha opinião, é por uma vantagem de fabricação, não por algo que vai gerar melhor ou pior resistência. Que a aftermarket tem. Você tem aí muitos crank hubs aí de upgrade que resolvem isso, assim, mais de 1000 cavalos, com turbina trocada, etc., com internos feitos e não dá problema. O que você acha que hoje tem mais fanboy de marca? Porque eu vejo, acho que Porsche e BMW, pelo menos no Brasil, estão numa disparada louca são as marcas prediletas assim, de quem gosta de acelerar, tocada. Eu vejo, posso estar errado também, a Porsche conquistou por ser uma marca que tem carros mais caros, então o cara compra um carro de 700 mil da marca, é o mesmo uma marca do carro de T2 RS de 3, 4 conto. Mas você acha que hoje a BMW está chegando num nível assim, perto da Porsche, de o cara ser aficionado pela marca? De tatuar a marca no braço, é isso que você quer dizer? E de tipo, cara, o cara pode ter o dinheiro para ter um T2 RS e falar, cara, lançou M2 CS. Eu tô louco para ter M2 CS. Então, vou te dizer uma coisa que é muito engraçada. Eu, particularmente, não acho essas séries novas da BMW muito bonitas, mas é uma coisa pessoal minha. Eu gosto muito. Tá. Então, tem muita gente que vai ao contrário. Eu tô apaixonado, cara. Então, a maioria gosta, mas eu não sou muito fã. Mas eu te digo o seguinte, a Porsche gerou uma quantidade de fãs no mundo porque virou um lifestyle Porsche. Tá? Então você tem uma série de coisas que é um lifestyle. O que eu acho da BMW é que a BMW é aquele lifestyle bandido, porque você consegue ter um carro com performance tão boa, às vezes por metade do preço, cara. Que era o que a Porsche conseguia fazer com Ferrari e Lamborghini. Que a Porsche conseguia fazer com Ferrari e Lamborghini. Ela faz. A gente tava vendo muito caro, ontem, cara. Assim, são 220 mil libras, cara, uma Turbo S com alguns opcionais, incluindo o lift, que para mim deveria ser de série numa Turbo S. Entendeu? Então, assim, não tá mais tão fora, né? Não é mais um carro que custava 1/5 do que custava uma Ferrari e entregava performance. E na Autobahn, cara, atropelava, por exemplo, 355 que era aspirada, contra um carro que também era aspirado, com motor boxer, com maior torque. Então, o que eu acho da BMW, se você pegar a gente voltar para S55, para as F-Series, ali, M3, F80, cara, a F80 para mim, ela tá o que foi a 930 para Porsche. Ela é o carro assassino. E foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Porque você saía de um carro aspirado com entrega suave em toda a rotação até 8.200 RPM, cara, que era o caso do meu carro, para um carro que era estúpido, cara. E todo mundo falava que vai tomar Power 335 mexida, aí 90. Tomava nada. Lembra que ficou, tiraram 8 cilindros. Imagina. E você vai ver uma outra coisa. As G80, assim, extremamente preparadas na América do Norte, tá dando pau em tudo. Tá dando pau em tudo. O carro exatamente. É muito bom. A CS, que é nas 4, teve uma que estava andando por aí, 0 a 100 em menos de 3 segundos. O carro é muito bom. O carro é muito bom. O motor S58 é, na minha opinião sincera, o melhor motor atual, cara. O S58... De todas as marcas, de tudo. Cara, eu acho o S58 fora da caixa. Caramba, cara. Você pegar o S58, cara, com duas turbinas normais, não são T-Hybrid. Não tem nada de tecnologia desse ponto ainda. Cara. É um motor que aguenta assim, um desaforo absurdo, cara, com internos originais. Né? Tem gente colocando turbina com assim, Pure Turbos nesses carros, cara, tá vindo potência e o interno tá original, cara. Ah, vai quebrar? Vai. Mas o motor é fora da caixa. Se você falar para mim que ele tá dentro de um limite ali, cara, você pega esses carros com estágio 2 com turbina original, tá dando mais 700 de roda. É coisa, hein? É coisa. E o carro, o conjunto do carro aceita, que você vê... Até hoje eu me impressionei, não lembro onde foi, M3 CS, tração nas 4, o 0 a 100
menos de 3 segundos e o 100, 200 mais rápido que o Turbo S estágio 2, não é Turbo S, Turbo S. Não, e você vê o seguinte, a gente tinha um problema na F80, que é o carro que você teve, de colocar no chão. Era muito sério isso. Então, tem um amigo meu, inclusive, que tem uma CS, uma das 2 CS que tem aqui no Brasil, que é uma M3 CS F80, que é um tesão. O software da CS foi copiado por muito tempo pra gente para colocar em todas as F80s. O software de diferencial e de câmbio da CS é melhor do que o da GTS. Para Raidling, para pista, para tudo. Caramba. Era um carro muito difícil. M4CS, cara. Então, mas era um carro muito difícil de rodar. Você pega uma G80 hoje, cara, o carro é extremamente fácil. Não, verdade. Comparado com a F80. Demais. Só que a gente tá pegando a segunda geração subalimentada. O câmbio foi uma mudança, tudo bem, o carro ficou menos esportivo de câmbio e tocada, mas ficou muito mais rápido. Cara, a gente faz mapa para câmbio nas G80, Eu cara. andei com coding da CS, uma M2. Puta que eu falei, cara, o câmbio dá um tranquinho, o câmbio... A gente tem uma feita que é a... Se eu não me engano, era a Tanzanite Blue, que era do Henrique, cara. Que agora ele vendeu. Tá inclusive com o Gil, esse carro. Esse carro tem mapa nosso de câmbio, cara. Mapa custom de câmbio XHP, cara. Você tem uma parte de customização de engenharia deles, cara. Cara, na boa, não perde em nada pra um duplo embreagem, cara. Você vê todas as trocas de marcha, elas parecem que estão te empurrando, cara. É inacreditável. Então o câmbio ZF8, que é um tanque de guerra, é um tanque de guerra que é câmbio. Sabe, colocar um câmbio ZF8 num carro desse, você dá confiabilidade no produto. E dá pra usar tranquilo no dia a dia. E o câmbio automático sempre vai aguentar mais torque do que um câmbio manual. Não tem jeito. O câmbio automático, pelo fato dele ter uma parte hidráulica no meio de toda a comunicação, ele vai durar mais. Ele vai aguentar mais. O torque num câmbio automático sempre vai aguentar mais do que num câmbio manual. Por isso que os câmbios manuais são abandonados, porque os motores começaram a avançar demais em termos de performance. E assim, não tem como, a não ser que você faça uma caixa gigantesca, cara, com engrenagens super reforçadas, se torna mais caro do que um câmbio desse. E torcer pro cara ainda não judiar. ZF8 é fantástico, cara. ZF8 é fantástico. Assim. Na Zoom M o câmbio já sofria, o pessoal muito regaçava a primeira pra segunda. Mas é um Getrag, né? Quando você pega a ZF, cara, a ZF é um outro mundo, né? ZF, você pega... eu tenho uma outra... Eu tenho uma Fubá, que é a minha E36 de pista, cara, que o câmbio dela é ZF, é uma 1996. Cara, é indestrutível. Você pode fazer o que quiser com aquele câmbio, não dá nada. Todas as E36 que saíram com Getrag desde lá de trás, segunda é pro saco, cara, que é a que você mais vem, cara, que é a que você mais puxa, que é a que você mais sofre na pista. Então, assim, eu acho que o câmbio manual, assim como o PDK é um ZFzão, né? Sim. É um ZFzão. Sim. Então, quando vai pra essa linha aí, cara, não dá problema, cara. E você já pegou muita cagada de preparadora, do carro chegar lá e falar, que isso, cara? Pô, meu carro não tá bom, acendeu luz, tá falhando, tá isso, tá aquilo. Cara, já peguei. A gente... a minha linha de preparação, ela tá muito mais ligada a o que a engenharia desenvolveu para aquele carro e manter respeito sobre a engenharia do que foi feito. Então, atingir números é fácil. Manter os números é difícil. Tá, então... Tem o mapa do Instagram, né? Que o cara faz um jeito que é a primeira puxada da força, tá exatamente. lá, postou no dinamômetro, agora vai pra rua. Essa é uma linha que eu não concordo. Então, essa linha eu acabo pegando muito que problema. O cara faz negócio, a mistura com álcool, mas o cara não vai. Ele não, mas a mistura com álcool ela é benéfica. Não, mas ele não avisa o cara também. Ele vai lá, faz o negócio, então... dá uma puxada, carro geladinho, frio, com a mistura certinha, postou no Instagram, tchau, nem fala pro cara. A gente tem uma vantagem no Brasil que o gringo ama, cara, que é o álcool. A Podium. Tá? A Podium. A Podium. A Podium é a melhor gasolina civil que tem no mundo, cara. Que você pode colocar num posto... E todo mundo achava que era Não, todo mundo loucura. pensa que é só octanagem, mas a gasolina não é só octanagem. Exatamente. A Podium é a melhor gasolina civil do mundo, cara. Se você for pegar num posto de gasolina pra você colocar no tanque... mas a Sunoco tem 120 nos Estados Unidos. Ela não se compara à Podium, cara. Porque não é só octanagem. Não é só octanagem. No blend dela ela é feita. Tá? Então é um negócio muito foda a gasolina Podium. E aí... Quando você tem ainda a adição de 27% de álcool, cara, é benéfico para preparação também. Se você conseguir alimentar, se o bico conseguir alimentar, você vai ganhar potência, porque você consegue colocar mais ponto no carro. E assim, você tem cabeça de pistão resfriada por álcool, isso é super bom. Então, o álcool não é o problema. O que eu acho que é o problema é o seguinte, você, independente de quanto você alimenta de ar e quanto você alimenta de combustível, você tem uma força mecânica exercida por pistões, bielas e virabrequim, que você não consegue mudar disso. Então, você colocar mais força, você está sofrendo mais o interno. Você tem que ver até onde que isso foi projetado para ter. E assim, por mais que uma injeção eletrônica original do carro não te dê o tanto de trancas que dá uma Cybex, por exemplo, que pode te dar uma série de sistemas de segurança para você durante um carro de 2.000, 3.000 cavalos, que não é o meu métier, entendeu? O meu métier ainda continua sendo
estágio 2. E, honestamente, os estágios 2 que saem de lá da gente, o estágio 1 e o estágio 2 são os mais fortes que tem. Eu não vou pro troca de turbina, eu não sou muito desse core business. Não é para mim, porque se você pegar o mesmo drivetrain hoje, Porsche até, você tem 3 ou 4 gamas de potência no mesmo motor. O que muda algumas vezes é a turbina, que hoje, na geração 992 já não era mais, né? Você tinha na 991 3 turbinas, uma para carreira, uma para carreira S, outra para GTS. Na 992 você tem 2 turbinas, uma pequena para carreirinha e a mesma turbina para S e para GTS. Então você extrai a mesma potência em estágio 2 de uma S que você extraía no estágio 2 de uma GTS. Então o cara compra uma S por um preço melhor, se não for a questão do acabamento, a questão de uma série de coisas que a GTS proporciona, e ele chega na mesma potência no final, sabe? Seguro. Pode rodar 50, 60 mil quilômetros. Então, a mítica de que a preparação ela pode ser ou não um problema, eu não acredito realmente nisso, porque a gente tem nada, eu tenho 30 anos de empresa e 18 de preparação. Eu não tenho quebra. Entendeu? Os carros vão e voltam. Os carros vão e voltam da drive, eles vão e voltam do seu evento, eles vão e voltam de corrida de track day que a gente faz, cara. Então, assim, eu acho isso não quer dizer que não existe um ajuste fino, um negócio... Lógico que não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, assim, você pega... de novo, o G80 que a gente acabou de liberar com 720 cavalos, cara, é um carro que ficou log de rua, cara, porque o melhor log é rua. Por mais que você coloque no dinamômetro, você pode colocar o dinamômetro para comprovar, mas o melhor log é o log do estado real de vida. E é um risco da gente, porque eu vou de madrugada para rua, vou de madrugada para estrada para fazer isso, né? Para conseguir extrair dados. Mas também não é 300 por hora, você não precisa dar 300 por hora. É quarta marcha, ponto, vê o que está acontecendo, deu misfire, não deu misfire, é mais alimentação, é menos ponto, mais ponto, você regula, acerta, outro dia de novo. E assim, eu acho que isso sim é um mapa customizado. Sim. Tá? E não é um cola-copia. De verdade, não tem como existir cola-copia quando você pega um negócio desse. É o preparador de prateleira. Não, mas esses caras acabam fazendo dinheiro, né? Então, assim, eu acho que também tem um nicho. O cara vai lá e coloca, e fala assim, e quando vai colocar no dinamômetro realmente não vem potência, vai colocar no evento, assim, não anda. O resultado é a prática. O resultado no final, cara, é na rua. Quando colocam um do lado do outro, se o cara levou. Se não levou, não levou. E na verdade é isso que acontece. Na minha época era assim. Botei 2, 3 segundos, fui no aeroporto, dei 10 km por hora a mais, é isso. Quantos e quantos carros a gente tem hoje com drag batendo recordes de 100, 200, cara? Que o cara depois, quando dá na mão do cliente, vai andar, não tem 100, 200, não consegue bater o 100, 200, tem inúmeras reclamações disso. Então, assim, é óbvio que o drag foi feito na melhor opção, que eu também faço. Se eu for pro dia de drag, é o dia mais frio. É a medida do Instagram. É lógico, todo mundo faz. Agora, assim, bater isso todo dia não, mas nas mesmas circunstâncias, pensa, o cara que está do teu lado, ele está na mesma temperatura que você, né, dentro de um autódromo, dentro de um evento, dentro de uma arrancada. Então, as situações são iguais. Então, um carro bem preparado, normalmente ele vai dar. E tem uma outra coisa que é engraçada, que é um carro preparado de forma exacerbada tem um problema, ele vai ter uma puxada muito boa. Todas as demais ele aquece demais. Quando ele aquece demais, você tem AT extrapolando, você tem ponto caindo. Isso se o cara não é responsável de tirar as proteções, porque tem gente, preparador, que tiram as proteções. Né? Os NOx tiram todas as proteções para vir potência. Isso é surreal e irresponsável, porque aí sim você tem quebra. Então, o que eu acho, na verdade, é que você tem um limite que o drivetrain te permite. Então, a briga por número, ela deveria ser desmitificada, deveria parar isso, deveria se dar... Pensa, eu sou de uma época que para você extrair de um carro aspirado 10%, era muito dinheiro e muito tempo. Puta que pariu. Era cabeçote feito, era taxa feita, era comando que era comprado na Argentina, na época era melhor. O cara fazia aqui naquela época, exatamente. Falava chipou, ferrou. Hoje não, cara. Hoje o cara coloca o carro na empresa, cara, ele tem 25% a mais de potência, cara, em meio dia de serviço, irmão. Porra, e o cara reclama. Às vezes a gente tá colocando 100 cavalos num motorzinho de 2.0, cara. A gente vivia uma época que a 355 era o carro mais mitiar, assim, mais fodão que tinha, que tinha a potência por litro mais absurda. Sabe, o carro hoje toma pau de jeta. Então, eu acho que... Já faz um tempo. Já faz um tempo já, né? Não desmerecendo a 355, que eu amo o carro, teria. Faz, puta, tomava pau de 3 era 10 anos atrás já. Exatamente. Agora, não sei você, mas eu sou de uma época também que tinha uma Porsche no Brasil, cara, que tirava arrancada, né? A única Porsche tinha 500 cavalos. 500 cavalos era um absurdo. O cara ia pro posto tirar racha. A época do Alejandro. O carro mais rápido do Brasil, só tinha ele. Só tinha ele. Hoje, a 993 dele, cara, é um carro Imagino que ele não penou na época. A gente lembra de evento de carro quebrar os princípios de incêndio e não sei o quê, porque, cara, naquela época foi o que você falou. Pra dar a potência que
que dá hoje, você tinha que desmontar o carro inteiro. Cara, vamos lá. Ele penou. Numa época que não tinha nem injeção programável. Tinha uma injeção programável, era uma coisa extremamente cara. Os sensores eram específicos da marca. Os sensores davam muito problema. Hoje tem a Fueltec do Anderson, cara. Tá produto, cara. Entendeu? Produto fantástico, brasileiro. Dominou o mundo, cara. Uma baita suporte que... Baita suporte. O Anderson dá suporte pessoal. Um cara fora da caixa, entendeu? Assim, e uma coisa engraçada é que todo mundo que cerca o mundo Fueltec, tem outros amigos aí, cara, que fazem chicote, tem pessoal que faz parte de instalação. Todos são amantes, entendem e sempre tem uma confraria de como resolver problemas. É fácil, entendeu? Então, assim, é um produto brasileiro. Sim. Fora da caixa. Né? Fora da caixa. A gente tem um dos melhores produtos hoje. Por quê? Não porque ele é muito melhor que a Motec. Não. Porque ele é simples. Macintosh e PC, entendeu? Ficou fácil, popularizou, a galera consegue fazer na tela. Sabe? Então, assim, eu acho fantástico ter saído daqui isso. Também acho. Tem que enaltecer pra caramba isso, cara. Tem, tá? Muito demais. Pra caramba. Qual é o maior folclore que existe no mundo da preparação aqui? Que o cara fala, mas isso aqui, isso não existe. Ah, claro. Tirando os próprios números de potência, que fala, mas meu amigo ganhou 300 cavalos. Fala, cara, não existe. Tirando isso. Eu acho que alguns números de performance, alguns números de 100, 200, cara, com turbina original, isso é folclore. O mundo inteiro sabe disso. Entendeu? Você tem caras extraindo potência no nível do mar. Na Inglaterra, você tem caras na Califórnia... Porque aqui fala que é o nível do mar. Você fala, mas caralho, só no Brasil tem nível do mar. Então, não, todo cara tem nível do mar, né? Então, assim, os caras estão no melhor nível, porque você tem uma oxigenação melhor. Então, o motor respira melhor, você tem melhor potência. O cara vai para uma altitude de 300, 400 metros e consegue um número melhor do que o cara no nível do mar, falando que a turbina não está mexida. É impossível. Tem miolo mexido. Nem que for um pouco, tem miolo mexido. Entendeu? Então, assim, isso eu acho... Isso atrapalha o mercado. Cara, até porque ele não vai conseguir entregar para um cliente que for lá, ou o próprio cliente fala que é original, não é preparador. Atrapalha, mas você sabe de uma coisa, Edu? Tem uma galera jovem, cara, que antigamente procurava isso, mas eu acho que até a galera jovem já está na segunda experiência de preparação. Eles já tomaram na cabeça, já quebrou. Quando quebrou, cara, o cara descobriu que aquilo lá era fake. Então ele está procurando o quê? Um negócio que leve e traz, um negócio que ele se divirta pra cacete. E eu tô muito mais... eu acho que é muito mais interessante e vendável você ter um produto exclusivo, algo pessoal, algo com escapamento, com o som que você quer. Se ele vai te dar performance ou não, como a gente falou antes, mas é o som que você quer. Se ele vai te dar a suspensão da forma que você quer, que ela seja mais dura, mais firme ou não. Se o carro vai te dar o melhor radling em decorrência de algum produto aftermarket que você instalou, cara, eu acho que isso é muito mais a resposta, principalmente pra galera, do que só a performance, só o motor. Porque você pega... Até as próprias Porsches. As próprias Porsches hoje, cara, você pega uma carreira de entrada, você tem pasme numa carreira de entrada. Nada pasme, é um endurecimento de suspensão de fábrica, cara. Era um negócio que antigamente é surreal você ter um negócio desse. Você ter algo que muda a densidade de óleo por magnetismo ao toque de um botão e você tem um carro mais firme. Você tem um carro com uma arrancada melhor, você tem uma eficiência de suspensão melhor no toque de um botão. Então você não tem muito mais o que mexer. Então você coloca o estágio 2 num carro desse, que é um negócio efetivamente bom e barato, se você parar pra pensar, cara, você pode ganhar 25% de potência, cara, num software, num filtro e na retirada de 2 catalisadores são 2 paredes. Porra, fantástico. É verdade. E fantástico que a gente tá no Brasil, que a gente não tá na Califórnia, que é um problema isso, né? Que a gente ainda consegue fazer. Essas leis ainda não atingiram a gente ainda. Consegue se fazer sem ter nenhum tipo de problema, né? Então, eu acho que o maior mito que tem, cara, sim, e não são todos, tá? A gente... Posso citar vários nomes de vários preparadores corretos e gente perfeita em São Paulo, cara, que trabalha direito, que gosta, tem mercado para todo mundo. Tem cara que é mais especialista em Volkswagen, tem cara que como eu, Porsche, BMW, tem cara que é mais japonês, cara, que vai muito bem nos nipônicos. Então, eu acho que tem gente muito honesta que faz a coisa certa e não dá problema. Entrega, se diverte e no final é para ser um negócio divertido. Com certeza. Tanto o cara que entra com 20 anos, com 18, 19 anos, que assistiu alguma coisa legal na televisão e quis fazer para ele, como pro cara que tem 45, 50, tá fazendo a primeira vez o estágio 1 ou 2 dele, cara, e tem o receio de toda essa mítica que tem no mercado. Cara, vai quebrar, não vai quebrar. Cara, eu não tenho quebra. Não que não possa acontecer. Pode. Tá? Lógico que pode, mas assim, não tenho.
Sim. Agora, também, o meu público-alvo é diferente, né, cara? Você tem uma galera de 18, 20, 22 anos, cara. Tem muita gente que procura a gente, eu acabo fazendo, mas eu acabo instruindo, explicando. E é uma briga, às vezes, entender como que funciona e o que tem que ser. O que tem que ser na realidade. Até a pergunta, qual é o erro mais comum que o dono do carro esportivo comete antes da preparação, na escolha, e o pós-preparação? Não definir bem o projeto dele. Eu acho que às vezes o cara vai com uma ideia, ele começa o projeto, e é uma coisa que eu sempre sento na mesa e prefiro fazer um café ou um almoço para a gente entender que no final quase todos os projetos que a gente fecha um almoço ou um café, cara. É impressionante, quase nunca é sentado no Pós-preparação, escritório. o carro está pronto. Qual o erro que se mais comete? Manutenção. A manutenção de um carro preparado com maior potência, inclusive se você for mais a fundo, que são nossos estágios 2+, né, que tem além de mapa, além de filtro, além de sistema de exaustão, cara, você tem indução, você tem inlet, você tem outros componentes de hardware que melhoram o fluxo. De novo, fluxo de gases. Acaba tudo que você comer e expelir mais rápido, você vai vir potência. Sim. Né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado maior com o tipo de lubrificante que você usa. Cara, acho que principal é combustível, cara. E a gente tem um problema sério no Brasil, né? Acabou de sair uma notícia sobre postos de gasolina, PCC, falsificação. Então, e tinha, inclusive, posto com pódio falsificando. Não eram só postos que não tinham pódio. Então, você tem um negócio desse, ao qual você tem um carro que está com ponto correto, com alimentação, não no limite, mas com 10% ainda. Mas se você tem um combustível que está com 50% de álcool, os seus 10% de admissão de combustível não supre isso. Então, o cara que está do outro lado, quando a gente entrega, a gente fala muito isso. Você tem que perceber o que você está usando. E assim, o cara que gosta, o gearhead, ele sabe que na hora que ele pisou, o carro deu uma pensada, tem algo errado. Entendeu? Então, a primeira dica é não pisar e tentar limpar. Volta o carro para a garagem, volta as meninas para casa para a gente descobrir o que é. Se é um combustível, se é um sensor, se é um bico injetor, se é algo do gênero, entendeu? Mas eu acho que o maior erro é pensar que o carro continua tendo não o mesmo cuidado. É como um atleta, cara. O atleta, ele come de forma medida, ele acorda de forma calculada. O carro que é preparado, ele tem que ter um cuidado maior do que o carro que com todas as margens de fábrica. E a gente trabalha dentro dessas margens. Né? Então, assim, a chance de ter um problema, cara, ela existe. Ela existe até num carro original. Então, assim, tiveram casos de carros, inclusive as 992 tiveram muito problema de bico injetor, né? Não sei se você sabe disso. Por combustível, carros originais. Foram para concessionária, deram garantia. Agora, quando trava aberto da calça hidráulica, é um problemão. Você tem que reconhecer isso. Né? Você tem que reconhecer, porque vai ser uma fumaça branca gigantesca atrás. O carro fica ruim da partida. O carro fica ruim da partida, para o carro. Eu falo, o pessoal que tem as BMW geração E, às vezes fala, cara, tentou ligar o carro começou não tenta ligar mais, plataforma. É isso aí. Você vai economizar e vai gerar menos tempo e menos dinheiro para você consertar o drivetrain. Até uma dúvida aqui ao vivo. Tem um amigo nosso que comprou uma M4 geração F. O cara tem carro pra caramba, coleção de carro e tal, e ele nunca teve, não teve, tem M2 da nova, tem, enfim, uns carros aí. Ele comprou uma M4 da geração F que ele acha o carro mais bonito que tem. E a gente foi jantar nos dias e ele falou assim, o carro tá falhando. E levou numa oficina, olhou, tinha umas coisinhas pra fazer e tal. Liguei o carro ponto morto, ficou dando uma falhada. Na hora de andar o carro, quando você vai aquele gradativo, vê esse carro da cabeçadinha, vê quando dá a vela, bico, o carro sem sintoma nenhum acelerando. Daí ele falou, o carro tem mapa. Daí eu falei, cara, isso aqui o carro tá estranho. Eu falei, o carro tá gordo, mas ele não tá redondo. Mas eu falei, cara, mas não pode ser um começo de um problema, mas eu não... eu começaria de tirar... Olha, vamos lá. Outra mítica. Todo carro preparado continua tendo as mesmas características de um carro original, pelo menos os que saem de lá. Então, às vezes o mapa... Marcha lenta perfeita, não é para acender luz tem que ser, né? Não tem. Pode pegar todos os carros que saem de lá, são todos exatamente como saiu de fábrica. Se tem algo que aconteceu, não que não possa, pode ter escapado alguma pressurização, você pode ter alguma entrada de ar falso que poderia dar essa oscilação de marcha lenta. Então, mas ele para depois que anda. Então, cara, você pode ter... O carro já estava quente, parou, comeu... Você pode ter algum injetor, cara, que não está injetando de forma precisa em todos os cilindros, mas normalmente ele dá misfire. Depois de um tempo ele acusa um Não, e você vai misfire. numa forma gradativa assim, a BMW ela tem uma característica de não ser redonda quando tem alguma coisa. Então, mas você sabe uma coisa também que acontece muito com o S55? O S55 tem o Valvetronic. E às vezes o motor do Valvetronic não faz a correção
na partida fria. Você pode ver que toda vez que você abre a porta do carro, ela faz o barulho de Valvetronic funcionando no motor, né? Então tiveram alguns casos dos dentes que vão na engrenagem do Valvetronic terem quebra. E aí ele não fica na posição e de repente ele entra na posição. Pode ser, porque quando você dá throttle body com maior TPS ali, ele acaba abrindo mais o Valvetronic, né? Então você sai desse dente que está em marcha lenta, etc. E depois ele volta. Teria que testar, mas assim, em geral, S55 são algumas bobagens. Ou a entrada de ar falso, ou é algum bico. Acho difícil que seja algo no mapa, porque depois ele alisa. Não acredito que seja algo no mapa, não. Você pode ter também uma coisa muito mais simples, que seria a sujeira no throttle body. Nunca foi limpo o TBI, cara, e o carro tem uma crosta gerada pelos gases de óleo que saem do cárter do motor, né? Sim. E aí ele vira aquela borra, e aí ele não está no TPS correto, ele começa a se calcular em marcha lenta. Pode ser, é uma coisa até mais simples. Qual foi a principal mudança do perfil do cliente de 10, 15 anos para cá? Se teve. Cara, a minha empresa acaba sendo uma empresa que a gente está nada há 30 anos no mercado e é muita indicação, eu tenho muito boca a boca, muita gente me indica, né? E eu tenho cliente de todas as idades e de tudo quanto é tipo de gosto, tá? Mas eu acho que a maior mudança que teve foi a transferência de capital, né? O dinheiro passou para a mão de gente mais jovem, de gente que faz outro tipo de business, né? O business de comunicação, principalmente, né? Então, eu acho que isso muda um pouco também meu business, porque o cara também, muitas vezes, usa o automóvel como algo a ser visto, né? Sim. É um produto no final, né? Sim. Não é mais uma diversão. Então, saiu do cara old school que fazia por idolatria para um cara que tem aquilo porque é uma moda. Isso também um pouco. Não muito na minha empresa especificamente, mas sim. Vendo alguns vídeos de alguns... Eu não sou economista, não sei guardar dinheiro, não sei fazer nada, mas vendo uns vídeos aí de alguns economistas falando que antigamente não tinha cartão de crédito, a maioria do negócio era dinheiro ou cheque, então, você gastar 20 mil reais na época, você pegar 20 mil e dar, você doía. Você fazer um Pix, você passar o cartão, dói menos. E essa geração está acostumada já à movimentação de dinheiro maior. Você chega para um cara de 80 anos de idade, falar que você vai jantar em São Paulo com 2 amigos, num restaurante bom, que ele também sai na época de restaurante bom, e fala que está gastando 600 reais por pessoa, tomando uma taça de vinho cada um, o cara fala, você está ficando louco. Fala isso para um europeu. Você está ficando louco. Ele vai te dar um tiro. Entendeu? Então, o que eu acho é que, realmente, os costumes de como você compra, eles mudaram. Isso não tenha dúvida. Mas o cartão já fazia isso, né, cara? Passar um dinheiro de plástico ao qual você não vê e só vê depois de 30 dias, te gera um consumo maior. Isso não tenha dúvida. E eu acho que tem uma janela, cara, para mim é muito nítida, pré e pós-Covid, cara. Eu acho que pós-Covid as coisas elas atingiram um número mundial. Então, assim, gigantescos. Então, assim, o que você antigamente... Vamos falar de carro de novo, cara. Carreirinha era 400 mil reais. Verdade. E tinha para comprar. Verdade. Ela chegou a custar... Um amigo nosso comprou um 0992 por 530. Era 470, 480 antes do Covid. Chegou a bater 900. Com ágil. Entendeu? Então, assim, carro usado. O cara comprava o carro, comprou por 400, vendeu por 700, cliente meu vendeu por 830. Na época do Covid. Então, assim, é igual paladar. Paladar não retorna. O dinheiro não retorna, cara. Esses caras não vão querer comprar um carro e vender por menos. Então, acabou o mercado um tempo segurando. Aí, pessoas do mercado que já estão no mercado há muito tempo tentaram colocar de volta para precificar para baixo, né? Mas eu acho que sim. Carros comuns, sim. Uma F80 pode ser que você precifique. Uma CS você não vai precificar. O cara que tiver vai vender. É a vontade uma GT3 de vender, o cara que tiver vai comprar. vender. Entendeu? Uma 993 Turbo vai vender. Entendeu? Assim pelo preço que o cara quiser. Se é 3 milhões e meio, 4, ele vai vender. Quanto vale? Tem que ver. Pergunta para os 20 caras que tem. Exatamente. Se 20 não quiser vender, não tem e preço. elas são todas vendidas off-market. Elas nunca são vendidas. Elas provavelmente são vendidas às vezes até dentro do teu grupo. O cara fala, eu tô vendendo. O cara vai lá e vai comprar. Ela nem chega a entrar normalmente dentro eu nem tô vendendo, quero comprar. Exatamente. Quem tem? Eu conheço dos 20, eu conheço 13.
Eu prefiro prata, ó, tem 4 pratas. Manda mensagem pras 4. Não, e normalmente quando vai nessa situação, é E um muito mais pergunta caro. pro outro, o cara Pô, um cara me procurou, também me procurou, e aí, não vende. Aí o cara vê que ninguém quer vender e falou, ó, a última foi 2, a minha é 2.800. Então, mas é assim que circula. O cara não quer vender, ele não quer tirar da garagem. E às vezes ele nem tá precisando da grana. Né? Então o cara vai vender para trocar matchbox por matchbox. Ele quer outro carro. Ele quer outro brinquedo. Então quanto custa outro brinquedo? Quanto tem que colocar? Quanto é confortável para mim colocar? É tanto que eu quero vender o carro. Só no carro ficar na garagem. É isso E aí. o cara às vezes está faltando. Então, você quer um exemplo de carro colecionável que até pouco tempo atrás ninguém dava nada, cara? As 996 Turbo. Isso aí. 996 Turbo, todo mundo torcia o olho, cara, por causa dos 9.6 no geral, ovinhos ninguém... instalados lá na frente. Cara, o carro não é feio, eu acho o carro bonito. Eu Eu acho a também. frente da Turbo muito Envelheceu bonita. muito bem. Envelheceu bem. E quem tem coleção de Porsche não tem escolha a não ser ter uma 996 Turbo. Qual outra 996 ele vai ter? Tem que ser uma Turbo. É. Então quem tiver uma Turbo vai GT3 fazer é dinheiro. impossível. GT3 é impossível. GT2, então, só tem uma no Brasil. América do Sul, acho, América Latina. Então, assim, é difícil. Eu tive um cliente que tava com uma 964 Turbo, 3.6, cara, preta, que inclusive esse carro foi vendido agora, e com uma 997 Mark I GT3, cara, uma RS. Uma branca com laranja, que você sabe qual é. Esse cara teve briga para vender esses 2 carros. Entendeu? O dia que ele resolveu vender, teve briga e vendeu os 2 carros. Não teve discussão. Até o cara que não pensava em comprar falou, cara, a oportunidade que eu tenho, não posso deixar passar. Lógico que é. Lógico que é. E assim, é reserva de capital, cara. Você concorda ou não? Esse carro nunca perde valor. É isso aí. Esses carros nunca perdem valor. Pô, 997 Mark I, cara, branca com laranja, cara. Quantos carros desses tem? Acho que é o único carro que tem no Brasil nessa configuração. É verdade. Tem uma outra preta com laranja, se eu não me engano. Verdade. Só não sei se ela é Mark I ou Mark II. Então, Tem uma preta com laranja, Mark tem uma I. preta com laranja, Mark I. Então, assim, e as Mark I são mais valorizadas. Então, o Sim. que eu acho é que, dependendo do carro, e aí entra numa outra coisa. Esse cara, dificilmente o cara que é o cara do Instagram, ele vai comprar esse tipo de carro. Ele vai comprar uma Turbo nova, ele vai comprar uma GTS nova, ele vai comprar uma conversível, uma carreira conversível. Ele não vai atrás de um carro que vale 3, 4 milhões que não tem CarPlay. Entendeu? Ele não vai comprar esse carro. Então é um público que sempre vai existir, é o público desse tipo de carro. Exatamente. Classicão, new clássico, né? Até Acho porque o que cara vai ter ar moderno também. Lógico que vai. E sem sombra de dúvida, ele vai ter a moderna pro dia a dia O dele. cara comprar um 997 GT3, ele tem que ter uns 6 carros, uns 5, Fora a 6 quantidade carros, de Porsche tá tendo blindada. O cara tá usando Muito, a Porsche hein? diariamente como se usa em Miami, só que blindada. É. Muita. Vou te Uma falar, quantidade enorme. Pelo parceiro nosso, a Croma, lançou a 992.2, na semana que chegou já tinha acho que 2, 3 blindando. É inacreditável, cara. E assim, tem muita gente. Honestamente, eu não sou muito fã do Raidling do carro com blindagem. Não gosto. Tá? Você coloca... Ó, a Porsche acabou de descer o motor 50 milímetros, cara, para dar um pouco mais de Raidling, um pouco mais de estabilidade. Aí eu vou lá e coloco o peso no teto. Entendeu? Então, assim, para mim isso é contra tudo. Mas eu sei que é uma necessidade. Às vezes o cara, se é isso que impede de, Não, é uma de ter o necessidade. carro, não é. O cara vai lá e assim, eu tenho mais de um cliente que ele não tá ligando para isso. Os caras não ligam, não são apaixonados, entendedores, eles querem ter o carro e usar o carro e eles gostam Eles do carro. querem mais o carro... torque em reto, então, ó, blindou, mas vai, eu quero um pouco mais de torque. Exatamente. Tá? E a blindagem hoje é 100 quilos, então não Exatamente. tem... Não é esse negócio. Falando de blindagem, vamos chamar a Croma? Vai lá, já. Grande Gustavo, pessoal da Croma Blindagens, parceiraços nossos, vou deixar um recadinho para você aí na tela. Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de blindagens para Porsches? Vocês sabiam que a Croma é a única blindadora que possui a blindagem Cup, que é uma blindagem desenvolvida exclusiva e específica para Porsches, junto com os engenheiros lá da Porsche Cup, que aliás a Croma se tornou a patrocinadora oficial da Porsche Cup, né? Então a blindagem Cup para Porsches possui o Decarbono, que é um produto que você só encontra para esses veículos, um produto moldado em 3 dimensões e fixado apenas por cola no interior do carro, sem a necessidade de furo, parafusos ou qualquer outra coisa que mexa na integridade da estrutura do veículo. Outra diferença, ele tem os vidros IB Cup, são vidros com dimensionais específicos para esse projeto da Porsche. Então, se você quer uma blindagem Cup no seu carro, só pode ser feita com a Croma. Croma é isso, muito mais que uma blindadora. E é isso aí, galerinha. Croma Blindagens, nosso parceiro oficial em todas as plataformas. Como a gente estava falando aqui agora, eles blindaram 2 Ferrari 296. O peso foi 74 quilos.
foi acho que a blindagem mais leve do mundo até hoje. Eles não usam aço, né? Não, eles usam o decarbono que eles chamam, não tem parafuso, porque o parafuso na manutenção é um problema, porque não adianta falar que não, mas o torque não é exato, se apertar demais vai ranger, se apertar de menos vai afrouxar, então com o tempo começa a fazer barulho, Lógico. então não usa parafuso, é uma blindagem muito leve, então para quem quer blindar o carro esportivo é uma solução boa. Site cromablindagens.com.br, redes sociais Croma Blindagens Oficial, QR Code na tela, você que está pensando em blindar seu carro, de alguém da família ou do trabalho, 11 921 81 7439, nosso parceiraço Croma Blindagens. Já quer emendar o outro já? Vamos emendar o outro também. Nosso parceiro, Reels. Você aí que gosta de diversão online, entretenimento online, eu gosto de aposta, mas sempre com prudência, eu repito isso algumas vezes. Minhas dívidas não vieram dos jogos e o pouco que eu tenho também não veio dos jogos. Não faço disso uma renda extra, até porque não é uma renda extra. Tem que ser para quem se diverte. Você que joga, vá numa plataforma segura, licenciada pelo governo, que está na regulamentação. Não vá em qualquer discurso que você ouve da internet também. Gourmetização de jogo e aposta também não existe. Então, eu gosto de jogar, eu gosto de aposta, eu gosto de bet, eu gosto de entretenimento online. Não estou tendo sorte ultimamente, fui apostar agora no São Paulo com o Bragantino, perdi de novo. Então, prometi que não ia apostar mais no meu time, apostei no meu, não vou apostar mais. Então, você que é maior de idade, você que não vai colocar o patrimônio da sua família em risco, o seu trabalho, você vê que no Brasil é um país muito difícil de você crescer, de você se manter, então não coloque em risco aí o que você conquistou, o que está por vir. Então, QR Code na tela, maior de idade, se cadastra na Reels, vem se divertir com a gente, com prudência, que é igual velocidade, hein? Tem que ter responsabilidade. Cara, e qual foi o projeto mais desafiador que você fez? Cara, há muito tempo atrás, BMW 850 Stroker, aumento de cilindrada. Com as peças da VAC Motorsport. Esse foi bem legal. Caramba. Foi bem louco, numa época difícil. E qual o carro mais ingrato? Em que sentido? Em termos de manutenção, em termos de De performance? chatice e tal. Eu imagino qual que você vai falar. O carro de terceiro, quarto dono, com uma quilometragem, sem histórico de manutenção. Aí Cara, vai eu sou quebrar... mais o brand, eu sou mais a marca. Não sei o que isso vai representar, mas... Tá. Se a gente for falar de performance, cara... Eu acho que as Mercedes entregam menos, porque você tem uma tranca eletrônica pesadíssima As neles. GT63 novas, será que não vão entregar bastante? Cara, não sei. Veja só, a gente fez uma GTR, que inclusive acabei guiando ela em Interlagos, o cliente queria que a gente guiasse, acabei guiando o carro é fantástico. Era um carro com 740 de roda, cara, é um carro muito forte. Então vem potência, isso sem sombra de dúvida. Os Tá? V8. E era uma GTR, V8, GTR e tal. Agora os 4 cilindros... Os 4 cilindros, cara, tem uma coisa engraçada. Eles são muito bons. Melhor carro que você vai ter de baixa e média, mas em alta ele morre na praia. As turbinas são grandes, mas ele em alta morre, cara. Verdade. Entendeu? O carro não vai. Assim, ele dá um launch control fantástico. Perto de uma Porsche. É fantástico, cara, o launch control de uma A45, cara. Verdade. Só que ela vai na média razoável, na alta ela... Passou dos 5,5... Não, já era, velho. Morreu. Aí a BMW atropela de longe. Entendeu? Com o estágio 1. Sabe que ele tem uns joguinhos aqui, né? Tem uma plaquinha Sim. ali, blinda ou responde, tô blindado pela Chroma. Eu não sei que você não vai usar aí, não precisa, né? Vamos ver, né? O quanto você vai ser duro comigo, Eu né? não, eu cheguei aqui agora, tem que ver as perguntas da turma. Vamos ver o quanto você vai ser duro comigo. Talvez eu blinde a 5 e seja expulso. Então, pode ser. Não, mas não vai não, eu sei que não vai. O pessoal não pegou tão pesado, não. Blinda ou responde com o Ricardo Mandalá. Se você tivesse que levar seu carro em alguma preparadora e não existisse a Mandalá, qual seria? Cara, ele levaria na MK do Mark. Legal. Mark é um cara Boa. que trabalha bem, cara.
Segunda pergunta. Se não existisse a Mandalá, qual preparadora você não levaria o seu carro? Preparadora aberta em funcionamento. Cara, tem algumas, eu prefiro blindar. Tá na essa boca daqui, do gol cara. essa aí, hein? Você pensou. Essa eu prefiro dar uma blindada. Terceira pergunta. Qual foi o prejuízo mais caro que a oficina já teve, decorrente de um erro? Cara, um cabeçote de um Peugeot 407. Puta, mas tinha que ser Peugeot, né? Puta que pariu. Lá atrás. Um Peugeot 407, que, se eu não me engano, 607, acho que o 407 com 6 cilindros teve um problema na retífica, a gente teve um prejuízo grande, porque não tinha peça, era um motor complicado. Quarta pergunta. A gente sabe que existe muito tapinha nas costas, mas muita rivalidade entre as preparadoras. Quais são as maiores rivalidades de preparadoras que temos no Brasil hoje? Os números. Mas quais são as preparadoras? Ó, já tá na boca do gol já aí também, ó. Eu sei, cara, mas... cara... Assim, tem mais de uma, mas assim, em geral são os números. Não tem outra coisa pra te falar, cara. Em geral são números fictícios, a gente sabe, não tem como aquilo ser verdade, que era o nosso começo de conversa. Última pergunta. Quais são as preparadoras que usam números fictícios? Cara, eu vou te falar que eu vou blindar essa de novo, cara. Pô, aí, ó. Não vou falar. Guardou bem, então tem que... Isso aí, essa eu vou blindar. Salva, hein? São várias, são algumas, cara. Te falar, que se você me perguntasse quais são as de números verdadeiros, eu posso te falar aqui, cara. Boa aí, já trabalhava com isso. Aí fica fácil, aí eu não preciso blindar. Ping-pong. Fazer uma pergunta e você responde com a primeira coisa Beleza. que vier na cabeça. Qual foi seu primeiro carro? Foi um bug, um Crotalos do meu pai. Legal. Qual sua marca de carro preferida? Do coração ou preferido de Do uso? coração. Puta, cara, BMW. Qual o seu modelo de carro preferido? Cara, eu gosto de cupê duas portas. Sempre é o modelo de carro Mas preferido. qual carro? Então, um cupê duas portas, cara. Cara. Ferrari F40 LM. Porra, aí sim. Qual o seu carro atual? Ou os carros atuais? Tem uma M3, uma E92, uma Turbo S, tem uma E30, uma E36. Tá bem, a garagem tá boa a garagem, hein? Qual o carro mais legal que você já dirigiu? 599 GTO. Esse é legal. Qual O câmbio carro... desse carro é fantástico, cara. dá uma O câmbio desse carro, A troca de marcha é uma chicotada, barulho. fora da caixa. Qual carro você sonha em dirigir? F40 LM. Qual carro você já teve e teria de novo? Alfa Romeo 56. E qual carro você já teve e não teria de novo? Acho que um Astra. Boa. E por fim, garagem dos sonhos. Falar um valor e você escolhe até esse valor pode ser usado, carro. Garagem dos sonhos com Ricardo Mandalá, um carro popular. Fiat Uno. Um carro até 800 mil reais. M2 nova. Um carro até 1,5 milhão. 1,5 milhão, cara. Porsche Turbo S. 2,5 milhões. 720S. Usadinha. Ah, tá barato, hein? Tá bom. Tá batendo, hein? Tá batendo aí. 3,5 milhões. 3 milhões e meio. Lamborghini. Uma Huracan. 8 milhões. 8 milhões, cara. Acho que dá pra ir numa TDF. Dá pra ir numa TDF com 8 milhões? Não?
Nem de sócio. Nem de sócio, né, cara? Ah, cara, uma 812. 812 Superfast ou GTS. Um carro clássico, não paga mais IPVA. Lancia Delta Integrale. E infinito, qualquer valor e qualquer carro. McLaren F1 Gordon Murray. Aí, ó. A garagem ficou Uno, M2 G87, Porsche 992 Turbo S, McLaren 720S, Lamborghini Huracan, Ferrari 812 Superfast, Lancia Delta Integrale e McLaren F1. Isso aí. Ricardo, queria agradecer sua presença. Imagina, eu que agradeço pelo convite, cara. Foi muito legal. Obrigado por ter vindo aqui. Mais um dos nossos papos, né? Que dessa vez não foi dentro do evento, né? Puta, a gente conversa, hein? Bastante. Quando se encontra em posto, então fica... Fica até horas. E lá nas conversas de posto não tem blinda responde, não. Lá já Não. fala tudo, já não sei o quê. Já... Ali é bom, ali o negócio é... Cara, deixa suas redes ali na tela. Qual é o seu Instagram? Manda lá Motorsport é meu Instagram. Meu site é manda lá, motorsport.com.br. E qualquer coisa que vocês precisarem. E os conte com a números do gente. seu Instagram são reais. São reais, opa. Todos no Brunão da Absoluto, não tem como não ser real. É isso aí. Liga pro Brunão e pergunta pra ele. Boa, Não tem isso cara aí. mais real do que o Brunão, velho. É isso aí. Hashtag Brunão. Boa. E nós estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo, Instagram, YouTube, TikTok, tudo que vier aí, com o MGB Podcast, Motorgrid Podcast, Motorgrid, você encontra a gente toda terça e quinta às 19 horas. Fiquem ligados, obrigado pela audiência, valeu!